Olá pessoal, sejam bem-vindos a essa nova temporada. Nós estivemos 40 dias juntos em um tempo de consagração, de dedicação ao Senhor e agora começamos essa temporada nas segundas e nas quintas-feiras, amém? E hoje, dia 1º de setembro, segunda-feira, meu Deus, é o começo do começo. Realmente Deus está nos dando começos e recomeços. E qual o recomeço que Ele tem colocado no seu coração, no seu espírito? Qual um novo caminho que Ele tem aberto diante de você? Eu creio que setembro o Senhor vai liberar uma plenitude sobre nós. Deus ele vai liberar uma colheita sobre nós. Nós semeamos no mês de agosto. Setembro nós começaremos as colheitas, amém? Vamos continuar regando essas sementes aqui e vamos colher em setembro, vamos colher em outubro, novembro, dezembro. Essas sementes vão reverberar, amém? Não deixe o fogo apagar. Não deixe de estar neste lugar de busca, de intencionalidade. Amém? Então que setembro e que essa semana sejam incríveis, cheios de vitória, né, de testemunhos em nome de Jesus. Que o Senhor nos fortaleça. Eu consagro, Deus, essa nova temporada a Ti. Eu consagro o nosso mês de setembro a Ti. Eu consagro a nossa semana. Eu consagro, Senhor, a nossa casa, a nossa família, o nosso coração e tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos e dentro de nós, que seja consagrado a Ti, para que nós possamos alcançar a prosperidade e a plenitude, em nome de Jesus. Amém? Eu quero compartilhar com você aqui algo que me chamou tanta atenção na hora que eu vi essa palavra aqui ontem. Na verdade, eu vi o título e eu falei, meu Deus, é isso. É o pontapé inicial. Olha só, em João capítulo 17. O título em si já é uma ministração. Jesus ora por si. Eu quero ler com você do versículo 1 até o versículo 5. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, um único Deus verdadeiro, e a Jesus, a quem enviaste. Eu te glorifico na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. E algo falou muito comigo, me chamou a atenção demais aqui, é o que eu quero compartilhar com você, esse discernimento, é que Jesus ora por si. E no mesmo capítulo tem outros dois títulos que Jesus diz, que está assim, Jesus ora por seus discípulos e depois Jesus ora por todos os crentes. Mas antes de Jesus orar por todos os discípulos, antes dele orar por todos os crentes, ele orou por si. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje nesse vídeo. Porque muitas vezes nós estamos cuidando muito de outras pessoas. Muitas vezes nós estamos intercedendo muito, cobrindo muito outras pessoas. Estamos ali nos doando muito. Mas e você, como é que você está? Como é que está o seu espírito? Como é que está o seu coração? Creio que você que acompanhou a jornada de 40 dias está bem mais fortalecido, amém? Nós estamos bem mais fortalecidos. Mas isso aqui é sempre uma busca, uma sede que não acaba, é a fome por Jesus, é a sede pela presença dEle. Então, mas só que nós sempre estamos ali em constante construção, estamos progredindo, né? E nós não podemos nos distrair de nós mesmos. Nós não podemos, porque quando fala ame ao próximo como a ti mesmo. E como que você está? Você está se amando? Você está cuidando de você? Você está cuidando do seu emocional, do seu corpo, do seu espírito? Como você está se vendo? Sabe, eu vejo muitas pessoas cuidando de outras pessoas como fuga para não cuidar de si. Elas estão esquecendo de si mesmas, esquecendo de orar, colocar a mão na sua própria cabeça, sabe? De colocar o joelho no chão por si mesmo. E não é egoísmo, não é egocentrismo. Ah, não, tem que ser sempre os outros. Não, você precisa estar bem. Nós precisamos estar bem para cuidar de outros. Teve algumas temporadas, eu fiz live 3 anos ou mais, não sei, ou se foi por aí, enfim.
E teve algumas temporadas, eu fazia muitos vídeos e eu dava umas pausas, às vezes por causa de saúde. O meu emocional não estava bem, tinha algumas crises de toque, uns picos de toque, tive um tempo que eu tive uma depressão. Então várias coisas foram acontecendo e eu precisei parar para cuidar de mim. Eu não podia ficar ali compartilhando, transbordando, ministrando sobre outras pessoas, sendo que eu estava toda quebrada. Então, quando eu via que eu estava quebrada, eu parava e me consertava. Então, às vezes é preciso tempos de pausas para a gente se consertar. E tá tudo bem, é necessário. Todos nós passamos por momentos de pausas para a reconstrução, para um realinhamento. E isso, é claro, não vem para nos destruir, mas vem para nos promover, porque as dores, elas não vêm para nos matar, ela vem para nos curar e nos promover. É isso que Jesus faz quando ele entra, ele olha para a nossa dor, né? Mesmo nós, quando nós andamos com Jesus, não estamos isentos, mas quando nós andamos com Jesus, somos vitoriosos. Esse é o grande diferencial. Então, eu quero te convidar a olhar para si, a se olhar no espelho, e eu te pergunto, e você se pergunta, na verdade, como eu estou me tratando? Como eu estou sendo comigo mesma? Muitas pessoas estão sobrecarregadas, cansadas, por um peso de culpa, por um peso de condenação, um peso de acusação. Satanás nem precisa acusar a pessoa, porque ela mesma se acusa, aponta o dedo e acaba com a raça dela, ela mesma. Não precisa de Satanás nem mover, ele fica de braço cruzado assim, vendo a pessoa se autoflagelar, se condenando por coisas que Deus não está condenando mais, que Deus já perdoou. Sabe, se nós queremos nos livrar do passado, nós precisamos pedir perdão pelos erros dele e esquecer. Porque muitas vezes as pessoas pedem perdão, mas está ali voltando naquele ciclo, voltando naquela dor, voltando naquela angústia, e Deus está falando, eu não sei para que você está voltando lá, porque eu não voltei. Então as pessoas estão se depreciando, né? Estão se machucando, porque elas estão presas a tantas coisas que não precisam estar presas àquilo. Então eu te pergunto, como você está se olhando? Muitas pessoas estão se olhando com esse olhar de condenação porque errou demais, sujou demais e agora não tem jeito para mim, mas tem jeito sim para você. Em Jesus Cristo. Largue essa dor, essa culpa, essa condenação na cruz. Jesus levou sobre si tudo isso e ele nos redimiu. Amém? Então, Jesus ora por si mesmo. Então, nós precisamos parar e orar por nós mesmos. Né? Jesus, olha o que ele diz aqui, ó, lá no versículo 9. Ele diz assim: eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus, porque tudo que tenho é teu, tudo que tens é meu. E ele diz então: eu estou rogando não pelo mundo, mas por aqueles que me deste. Quem? Os discípulos. Jesus ora por si, depois ele ora pelos discípulos. E aí, um pouquinho mais lá na frente, ele diz assim, ó, lá no versículo 20, Jesus ora por todos os crentes, esse terceiro título, e aí ele diz assim, ó, minha oração não é apenas por eles, eles quem? Os discípulos, que ele orou por ele orou por os discípulos, e agora ele vai lá e fala assim, Pai, não oro apenas por eles, os discípulos, rogo também por aqueles que crerão em mim. Uau! Por meio da mensagem deles, de quem? Dos discípulos. Ou seja, Jesus ora por si, ele se cobre pelo Pai. Ele se cobre pelo reino de Deus, pela glória de Deus. Porque ele diz aqui, ó, glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Amém? Quando a glória de Deus vem sobre nós, o Pai é glorificado. Não tem problema você ter sucesso na vida, ter prosperidade na vida, né? Ou sendo que esteja aos pés de Deus, porque a nossa glória é fazer a vontade do Pai. A nossa glória é que o Pai, a luz do Pai brilhe através da nossa vida, que Ele seja visto através da nossa vida, porque se somos filhos, estamos prosperando, estamos sendo salvos, estamos sendo curados, sabe? Estamos sendo libertos, estamos prosperando e estamos avançando, então o Pai é glorificado. Antigamente não, infelizmente tem muitas pessoas que estão presas
nesse pensamento de miséria, nesse pensamento de fatalismo, nesse pensamento de que não tem jeito, é essa miséria mesmo. Não, e Jesus, quando diz, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, abundante. Abundante vida. Não é uma vida de qualquer forma. Então, quando nós acessamos essa verdade no reino espiritual, acessamos essas bênçãos nas regiões celestiais e não nos conformamos com os padrões deste século, não nos conformamos com a cultura que foi inserida, sabe, na nossa mentalidade lá no passado, com os padrões deste mundo, mas renovamos a nossa mente segundo os padrões dos céus, o Pai é glorificado através de nós. E aí ele diz, então glorifica o teu filho aqui, olha, lembra do teu filho, Jesus está orando, cobrindo ele mesmo, amém? Então, e ele diz, olha só essa mensagem, olha o que ele fala, para que conceda a vida eterna a todos. E o que é a vida eterna? Nesse ponto não posso deixar de falar. A vida eterna é conhecer. Olha o que ele diz, que te conheçam um único Deus verdadeiro. Esta é a vida eterna. Como é que é a vida eterna? Conhecer a Deus. A vida eterna é conhecer, conhecer e conhecer a Deus e a Jesus, a que ele está falando dele mesmo, a quem enviaste. Precisamos conhecer. Se queremos viver a vida eterna, conhecer a Deus, conhecer Jesus. E conhecer Jesus, porque através dele conhecemos o Pai. Então, só para encerrar aqui, vamos finalizar. Ore por si mesmo. Cubra-se. Sabe, muitas pessoas... meu Deus do céu. Ai, eu sou horrível. Eu sou burro. Eu sou terrível, sei lá. Começam a praguejar elas mesmas, a amaldiçoar elas mesmas, sabe? Começa a falar mal delas mesmas, porque elas foram rejeitadas, elas foram abandonadas, e o que elas fazem? Repetem o ciclo, se rejeitam, se abandonam. Mas eu quero te convidar a não fazer isso mais, fale bem de si mesmo. Os outros que testificam sobre mim, ok, amém, mas eu estou falando sobre como você se vê. Declare, eu sou uma pessoa vitoriosa. Eu sou uma pessoa próspera, eu sou uma pessoa abençoada, eu sou uma pessoa escolhida. Vá lá em Salmos 22:10, declare esse salmo todos os dias. Desde o ventre da minha mãe, eu fui escolhido e separado para ti. Desde o ventre materno, és o meu Deus. Vá lá e declare essa palavra todos os dias. Não se rejeite, não se abandone no meio do caminho. Ok, você tem um chamado, você pode ter ali o seu propósito, todos nós temos, mas não deixe de cuidar de você, não deixe de se cobrir, não deixe de clamar o Pai por você mesmo, não deixe de orar para se fortalecer, de revestir da armadura de Deus, não deixe de se olhar bem. Amém? Porque senão você fica perdido no meio do caminho. E aí depois de você se cobrir, de orar, de falar boas coisas para você mesmo. Você precisa falar boas coisas para você mesmo. E aí você começa a orar, a ajudar, né? Por aqueles que Deus te enviou e por aqueles que ainda Deus vai mandar. Porque olha só o que ele fala, meu Deus, isso é incrível. E ele ora por aqueles que vão crer em mim. Jesus já estava orando por mim e por você. E eu oro também por aqueles que virão, que ainda nem me conhecem, mas que crerão em mim. Eu oro por esses também. Meu Deus do céu, como isso aqui é incrível. E, enfim, poderia compartilhar vários princípios aqui, mas agora para encerrar mesmo, o que ele fala aqui, não estou rogando pelo mundo, mas para aqueles que me deste. Já falei aqui várias vezes, e nós já temos essa maturidade para entender. Todos são criaturas, mas nem todos são filhos. Jesus ora por aqueles que são dele e por aqueles que crerão nele. Amém? Não é para todos. Não são todos que vão sentar à mesa. Não são todos que terão cobertura. Não são todos que terão proteção. Porque são somente aqueles que vão crer em Jesus, que vão crer no Deus vivo, o único Deus vivo, ao que ele diz aqui, o único Deus verdadeiro. Amém? Então, Deus, eu oro pela pessoa que está ouvindo essa mensagem, oro para que ela realmente se veja como o Senhor a vê
E eu oro para que eu me veja cada dia mais como o Senhor me vê. Nós repreendemos toda seta do inferno que tenta nos diminuir, nos inferiorizar, nos fazer esquecer de nós mesmos. Senhor, nos dê discernimento das demandas demais que vão aparecendo e a gente às vezes se abandona. Nos ajude, Senhor, a nos resgatarmos no lugar que nós nos abandonamos. Nos ajude, Senhor, a nos reencontrar, ter um reencontro com nós mesmos nesse dia, nesse mês, nesse novo tempo. Que nós venhamos, Senhor, a florescer. Nós começamos agora setembro, uma primavera, que venhamos a florescer de fato e frutificar no seu território. É o que eu te peço para todos nós, em nome de Jesus, amém? Compartilhe essa palavra com alguém que veio ao seu coração, que você acha que precisa dela, que se abandonou um pouco no meio do caminho, que cuida tanto de outros, mas ela precisa cuidar dela também. Isso é um presente, como eu sempre digo, é uma generosidade, dá o que precisa, não o que quer. Deus abençoe, até quinta-feira.